Orbe terceiro és nave de águas e terras e fogos e ares e homens. Mundo, escola, sob o vento da vida evolui contra o mal que se oculta. Anjos, meninos são livres para escolher. Todos têm o seu destino e o seu tempo de chegar. A mão divina vem cegar e quebrar bezerros de ouro, e após pranto de redenção haverá um verdadeiro altar dentro de nós, terra a regenerar. A mão divina vem cegar e quebrar bezerros de ouro, e após pranto de redenção haverá um verdadeiro altar dentro de nós, terra a regenerar. Mundo, escola, e os grãos maduros já vão germinar. Pela aprendida humildade, na rotação, translação do amor do será. Bendita esfera da vida, universidade da paz. A mão divina vem cegar e quebrar bezerros de ouro, e após pranto de redenção haverá um verdadeiro altar dentro de nós, terra a regenerar. A mão divina vem cegar e quebrar bezerros de ouro, e após pranto de redenção haverá um verdadeiro altar dentro de nós, terra a regenerar. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos novamente a mais essa noite, né? Que a gente se reúne para fazer as nossas preces, nossas orações, para que a gente possa começar, né? Sempre nossa semana ali, ó, no alto astral, em caminho da nossa melhora, né? Caminho da nossa reforma íntima. E aí a gente começa no domingo, já ouvindo uma palestra. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou dar alguns recadinhos.
Primeiro é que no próximo domingo a gente já não vai mais estar aqui online, a gente vai estar presencial. Notícia boa, né? Então, vou começar logo com a notícia boa. Domingo que vem, às 18 horas, estaremos presencialmente lá no centro. A gente espera que vocês possam comparecer, assim como estão comparecendo aqui, mas aqueles que não podem, ainda vai ter a opção do online, só que às terças-feiras, tá bom? Então, terça-feira permanece no online, domingo a gente vai voltar ali para o presencial. Lembrando que com todos os cuidados que tem que ser tomados, uso de máscara obrigatório, álcool em gel disponível, verificação da temperatura, distanciamento dentro ali né, adequadamente ali no centro. Então, eu acho que é uma boa notícia, né, gente? Tem muita gente perguntando, então resolvi começar por ela. Vou colocar aqui o nosso telefone, nosso WhatsApp, e aí vamos lá, anotem ele, 97214-4240. Então, esse número é o número que é de acesso, né? Eu tenho uma dúvida, eu quero fazer uma inscrição, eu quero participar da vibração, ou mandar nomes para a vibração de amor que acontece às sextas-feiras, através desse número. Eu tenho uma dúvida, não ficou muito bem clara, a Simone falou muito rápido, pergunta ali, a gente responde, tá bom? Então, anotem o número e esse número ele serve também para quê? Para inscrição para o estudo do Livro dos Espíritos. O curso já começou, tá? O estudo já começou, a gente se reúne às quintas-feiras das duas formas. A gente tem a turma do online e a turma do presencial. É das 20 horas às 21h30, mas ainda dá tempo de participar. Então, se você tem interesse, eu fui esquecendo, fui passando tempo, eu não fiz a minha inscrição, chama a gente no WhatsApp, que ainda dá tempo de participar, tá bom? E tá muito bom, tá muito gostoso, as duas turmas são ótimas, como sempre, né? E a gente espera você também. Você que tá aí na dúvida, não fique na dúvida, vem estudar com a gente, tá certo? E a evangelização infantil, a mesma coisa, a gente pede para vocês fazerem a inscrição das suas crianças, eu preciso só confirmar se, eu acredito que não tem início agora domingo, eu vou confirmar essa informação no final, o Paulinho retifica para vocês, tá bom? Mas deixem também essa inscrição da evangelização infantil, é um trabalho novo na casa, né? Ele foi retomado, na verdade, né? Porque muito anteriormente tinha essa tarefa, e agora ela está retornando também. Então, a gente precisa saber quais são as crianças que vão participar. Então, faz a inscrição. A evangelização infantil vai ser aos domingos, durante a palestra, tá certo? O atendimento fraterno, ele acontece também de forma híbrida, tanto presencialmente quanto via online, para fazer o agendamento através do WhatsApp. E a vibração de amor, ela acontece todas as sextas-feiras de forma online e a cada 15 dias presencial. Sexta agora foi presencial, então a próxima sexta vai ser somente da forma online, tá bom? E aí presencial, quem tiver interesse, na outra então. A palestra da noite é com a Elizabeth Simon, a gente já conhece ela, uma delícia a palestra dela, vamos se ajeitar aqui no nossa cadeira, no sofá, onde a gente estiver, para poder prestar bastante atenção no que ela trouxe para a gente, porque ela sempre traz muita coisa, né? E o tema de hoje, então, é um tema fantástico, diálogo sobre a ilusão. Então, tem bastante coisa aí para a gente ouvir e aprender. Na próxima terça-feira, dia 1/3, o Gilson vai estar com a gente, tá certo? Eu vou chamar o Paulinho para fazer a nossa prece e, na sequência, ele traz a Beth para a gente, tá? Paulinho, com você agora. Oi, Simone. Obrigado. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais esta reunião de amor, né, que são as palestras, onde estaremos falando sobre o Evangelho de Nosso Senhor. Então, vamos aproveitar esse momento que estamos juntos nesta reunião, agradecer a Deus, antes de mais nada, pela oportunidade que nos é dada de aqui estarmos, pedindo a Ele que nos auxilie
possamos estar em sintonia com os nossos mentores, os mentores da espiritualidade, para que possamos aproveitar ao máximo este momento que estaremos juntos. E vamos pedindo a Jesus, nosso Mestre, que derrame sobre todos nós as suas bênçãos, que possamos aproveitar ao máximo este momento, dando por iniciada os trabalhos desta noite, a palestra desta noite, com a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Beth, é com você. Boa noite, Boa amigos. Boa noite. palestra. É uma alegria muito grande. Agradeço imensamente o convite. O tema, Diálogos sobre Ilusão, é o título do capítulo 15 do livro Reforma Íntima Sem Martírio, psicografado pelo espírito Hermance Dufour e pelo médium, trazido pelo espírito Hermance Dufour e psicografado pelo médium Vanderlei Soares de Oliveira. Então, a Hermance começa falando de uma mensagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 8, é de uma rainha da França. E ela fala que o orgulho me perdeu sobre a terra, diz ela. Ela não levou nada da sua realeza para o plano espiritual. E ela continua, rainha fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus, mas que desilusão e que humilhação, porque após ela desencarnar, ela não foi recebida como uma soberana, e homens que ela desprezava aqui, enquanto encarnada, por não terem sangue nobre, chegando lá no plano espiritual, estavam muito acima da condição evolutiva dela. E ela nos dá uns alertas que os bens terrenos são ilusões. Aí os bens terrenos são tanto as coisas materiais como os títulos, o prestígio, a fama. Então ela fala que tudo isso é ilusão. O que é ilusão? É um erro de percepção, um erro de entendimento. Os nossos sentidos nos enganam, a nossa mente nos engana, fazemos uma interpretação errada. E essa ilusão nos distancia da verdade. Verdade, né? Muitas vezes nós não sabemos exatamente o que significa a verdade. Então, o que entendemos por verdade? Uma famosa filósofa brasileira, Marilena Chauí, escreveu vários livros de filosofia, um deles chama-se Convite à Filosofia. E ela diz que a nossa insegurança pode ser tão profunda que não sabemos, que ignoramos que estamos iludidos. Se a gente pega o dicionário e procura lá o que significa ilusão, a gente lê perda de esperança, decepção, por exemplo, por conta de uma desilusão amorosa, então é algo negativo. Mas, então, é assim, é uma coisa, né, que seria prejudicial para nós, mas na filosofia, ilusão, na psicologia, significa estar enganado. Então, para a gente ter uma ideia, o grande poeta brasileiro Mário de Andrade escreveu um poema muito interessante no livro Lira Paulistana, chama Garoa do Meu São Paulo. Então, tem uma estrofe que diz assim: um negro vem vindo, é branco, só bem perto fica negro, passa,
e torna a ficar branco. Meu São Paulo da garoa, Londres das neblinas frias. Um pobre vem vindo, é rico, bem perto, fica pobre, passa e torna a ficar rico. Então, o que é essa garoa? O que significa essa garoa que parece a neblina de Londres, aqui no poema? Significa assim, nós não vermos a realidade, porque de longe o negro parece branco, o pobre parece rico. Então, que garoa é essa que se interpõe entre o nosso pensamento e a realidade? Entre aquilo que pensamos ver e as coisas como realmente são. O que é essa garoa? Então, são as nossas crenças, os nossos valores, nossas ideologias, a nossa cultura, os preconceitos que carregamos, o pré-juízo, o pré-julgamento, a nossa ignorância, aqui ignorância no sentido de falta de conhecimento, o senso comum, né? Aquilo que todos dizem, que todos fazem, a cultura de massa que nos leva à massificação, né? Todo mundo faz tudo igual. Então, permanecer nessa ilusão é permanecer na zona de conforto, na mesmice dos hábitos. Então, o que é desilusão? É uma coisa boa, é um despertamento, é um algo positivo. Por isso, precisamos refletir como nós percebemos o mundo, como nós percebemos nós mesmos, como nós entendemos o mundo e a nós mesmos. Porque o modo como percebemos o mundo e nós nos traz significados dos acontecimentos. Então, para mim, aquilo é um aprendizado ou é um castigo de Deus? E esses significados nos levam a construir crenças. E essas crenças, aquilo que achamos que é a verdade, acaba trazendo consequências na nossa vida. Então, um exemplo, um relacionamento acaba. Aí, se a minha crença é assim, olha, sem ele eu nunca serei feliz. Isso daí é o modo como eu percebo, né? Então, vi que o relacionamento acabou, mas eu acredito que o mundo para mim acabou, a felicidade nunca mais vai voltar. Isso é a crença. E aí, essa crença traz consequências para a minha vida. Então, consequências emocionais, eu posso ficar depressiva, consciências físicas. Então, esse desequilíbrio mental leva a doenças do organismo, consequências sociais, então eu me isolo. Ou então a gente vê até umas notícias tristes aí de crimes passionais. Por isso, a recomendação que os espíritos nos dão, que os psicólogos nos dão, os filósofos, é fazer uma autoavaliação. Qual foi a minha responsabilidade para que esse relacionamento terminasse? E a partir de então, assumindo a minha parte, eu não vou culpar o outro, mas também não vou me culpar, porque entendemos que todos ainda somos imperfeitos. Então, é isso, essa autoavaliação. O que penso de mim? O que penso do mundo? O que penso do futuro? Como penso? Em que acredito? Quais são as minhas emoções, meus sentimentos? Diante disso, como é que eu ajo? Que significado eu dou aos eventos que acontecem à minha volta, na minha vida? Tudo isso é autoavaliação. Então, se eu vejo só o lado ruim, quais serão minhas crenças? As crenças geralmente são pensamentos automáticos, eles viram hábitos que influenciam o modo como vemos as coisas. Então, se eu só vejo o lado ruim, as consequências aí serão danosas. Os filósofos gregos da antiguidade já diziam que os seres humanos são perturbados pelos
significados que dão aos fatos, e não pelos fatos em si. Então, o que nos perturba, o que nos machuca, o que nos desestabiliza, não é o que nos acontece. É a forma como interpretamos aquilo que nos acontece, a forma como percebemos, como processamos a realidade, que acaba influenciando na forma como nos sentimos, como nos comportamos. Por isso, o caminho para a nossa saúde biofísica, socioespiritual, né, a nossa saúde integral, é reorganizar o nosso campo perceptivo, para que possamos tomar boas decisões e também para que sejamos mais autênticos, né? Para que sejamos donos de nós mesmos, para que sejamos nós mesmos mais confiantes, mais independentes. E aí a gente lembra Sócrates, que na Grécia do século V antes de Cristo já divulgava: conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho, quando esteve encarnado, séculos depois de Cristo, né, ele também escreveu em relação a conhecer-se: não desejes escapar, volta a ti mesmo, a verdade habita no homem interior. Então, esse conhecimento é uma virtude, enquanto que ignorância é um vício. E a nossa liberdade conquistamos a partir do momento em que dominamos os nossos vícios, as nossas paixões. A gente lê lá no Livro dos Espíritos, mas isso já Schopenhauer disse séculos antes da codificação, que vícios e paixões são cavalos que, quando não são domados, nos prejudicam. Então, vícios e paixões precisam ser domados, assim como os cavalos. Ou seja, buscar o autocontrole, o autodomínio da vontade. Sócrates também disse: uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Porque a gente vai vivendo, né? Sem parar para se autoanalisar. Não cresce como poderia crescer, não amadurece como poderia amadurecer. Então, tudo, né? O que nos chega, o convite que nos chega é questionar, raciocinar, fazer essa autoanálise, para que possamos fazer melhores escolhas, né, no nosso dia a dia. Mas o que acontece? Muitos preferem permanecer iludidos. Então, por isso, não saem da inércia, não abrem a mente, acabam perdendo a oportunidade de autoconhecer-se. E nós temos muitas ilusões sobre muitas coisas, né? Sobre pessoas, fatos, comportamentos. Mas, como diz a irmã Cidufo, a pior das ilusões é a autoilusão, que é um autoengano. É uma crença, são crenças falsas que fazemos em relação a nós mesmos. Então, a pessoa que se autoilude, diz a irmã, é aquela pessoa muito racional, ela pensa muito, mas nega os próprios sentimentos. É um analfabeto emocional, que não conhece as suas próprias emoções, não sabe lidar com elas. Então, no caso da autoilusão, diz a nossa benfeitora espiritual, a irmã Cidufo, que nesses casos há uma desconexão entre razão e sentimento. E quais as causas das ilusões, né? Porque muita gente está aí nessa condição de adormecimento da consciência. Então, as causas são as nossas limitações. Como disse a irmã, quando nós não percebemos os nossos sentimentos, isso é falta de inteligência emocional. Outras causas são as nossas carências, os nossos desejos, as nossas culpas, os nossos traumas, as nossas
frustrações, o sentimento de inferioridade. E quais são as consequências das ilusões? Também a irmã que nos explica. Acabamos criando esconderijos psíquicos, que são mecanismos de defesa. É uma fuga de nós mesmos. Então, nós, nessas condições, criamos um eu ideal. Assim, eu crio uma autoimagem que não tem nada a ver com o meu eu real, ela só está na minha imaginação. Por que eu faço isso? Para atenuar o sofrimento que me causa o fato de eu não ser aquilo que eu acho que deveria ser. Tudo isso não ocorre de forma consciente, não. Está lá no inconsciente. Então, nós criamos um eu ideal, um eu idealizado, um eu ilusório, para atenuar o sofrimento que causa sermos quem ainda não somos. Então, isso tudo de forma inconsciente. O inconsciente foi um termo popularizado por Sigmund Freud, que criou a psicanálise, né? Também não foi ele que inventou, ele só estudou e divulgou esses estudos. Então, o inconsciente é um reservatório dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, dos impulsos, das memórias, e tudo isso está fora da nossa percepção consciente, mas que influencia o nosso comportamento. O inconsciente é muito poderoso e pode comandar a nossa vida. E o mecanismo de defesa é uma estratégia desse inconsciente. Então, são reações automáticas para evitar dores, sofrimentos, decepções, para obter um alívio temporário. Mas, quando o mecanismo de defesa se transforma num hábito, ele acaba nos afastando da realidade. E aí nós criamos essa falsa visão dos fatos, que nos leva a reações desadaptativas, sabe? Escolhas erradas, decisões, né, equivocadas, né? E até a funcionamentos patológicos, né? A gente acaba até se desequilibrando psiquicamente. Um exemplo de mecanismo de defesa, tá? Alguns exemplos. Pessoas que passam por situações traumáticas, aquilo é tão doloroso de relembrar, de aceitar, que a pessoa empurra lá para o seu inconsciente para esquecer, para não enfrentar esse medo. Ou então, a pessoa que tem uma doença grave, ou um familiar, né, muito querido desencarnou, e aí ela nega essa realidade, porque dói muito. Por exemplo, pessoas que negam a gravidade da pandemia, são os próprios estudiosos da mente que estão trazendo esses estudos. Os negacionistas são pessoas que negam a gravidade da pandemia. É um mecanismo de defesa para não enfrentar o medo. Então, voltando a falar sobre a autoilusão, porque a autoilusão é um mecanismo de defesa, conforme diz a irmã Dufour, que criamos para esconder esse nosso sentimento de inferioridade. Então, como é que nós agimos de forma inconsciente, né? Nós imaginamos que somos um outro eu que somos da realidade, é um eu idealizado. É alguém que imaginamos ser e que, ao mesmo tempo, queremos mostrar aos outros. Mas na realidade, não somos. Então, carregamos uma autoimagem falsa, superdimensionada, com as ideias de grandeza. Para quê? Para compensar esse complexo de inferioridade. O psiquiatra Roberto Chiniachik escreveu um livro, Heróis de Verdade, muito interessante. E ele escreve: nunca se viu em toda a humanidade um culto tão exacerbado
ao ego, como hoje. Ego aí no sentido de uma exacerbação do eu. E aí diz o Roberto Chiniachik, as pessoas fingem que sabem de tudo, querem ganhar sempre, acertar sempre, não importa que preço. Mostram aos outros, né, aquilo que não são, falam o que não sabem, exibem o que não têm. Então, é esse mundo de ostentação, de aparências, de verniz, de superficialidade, que nos leva a um vazio interior. Como ele nos diz, as pessoas se encontram, mas não se relacionam, trabalham, mas não se realizam, vivem sem conhecer a própria alma. Tentam ser super-heróis, mas acabam sendo super depressivas. Ele é psiquiatra falando, né, essa questão. Então, como diz o Roberto Chiniachik, na tentativa de parecer ser e ter o máximo, acabam vivendo com um mínimo de paz de espírito, um mínimo de amor, que leva ao vazio existencial. E outros, né, pensadores falam que nós vivemos na sociedade do espetáculo, esse é um termo, aliás, é um livro, é o nome de um livro, Sociedade do Espetáculo, de um famoso escritor francês do século passado, Guy Debord. Então, o que é espetáculo? É uma falsa realidade. Ele explica, né, o Guy Debord, que com a Revolução Industrial que aconteceu no século XVIII, XIX, houve uma expansão do comércio e, com isso, uma acumulação de capital. E a mercadoria assumiu o total domínio da economia, transformando-se em ditadura, ou seja, nós nos tornamos escravos do dinheiro. E com a evolução, diz o Guy Debord, com a evolução do capitalismo, nós fomos abandonando a cultura do ser, passamos à cultura do ter e depois à cultura do parecer. Essa cultura atual, né? Desse mundo de espetáculos, de espelhos, de selfies. Outro grande pensador, um sociólogo polonês muito conhecido, Zygmunt Bauman, ele também trouxe esse conceito de vida líquida moderna, que assim, são as promessas da propaganda que nos levam ao imediatismo. Então, é tudo para agora. Nós somos a geração miojo lamen, né? Tudo instantâneo, a gente quer uma satisfação imediata, uma aquisição urgente. Então, criou-se a cultura do consumo, que leva a um desejo insaciável, porque, né, os bens materiais não preenchem a alma, as conquistas aqui de poder, de fama, não preenchem esse vazio da alma. E aí esse desejo insaciável nos leva a um abuso de cartões de crédito, de gastos nos cartões de créditos, né? Então, as pessoas vivem para ter e para parecer, e esquecem a sua essência, o seu eu imortal. Nesse sentido, o diretor-presidente da LBV, Legião da Boa Vontade, José de Paiva Neto, escreveu uma carta para o filho dele, está lá na internet, onde ele, né, onde lemos, a grande maioria da humanidade desconhece por que nasce, sofre, ri, ama, odeia, e por isso se debate na angústia de ter, quando primeiro necessita ser. E aí ele cita Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, precisamos buscar um projeto de vida, cultivar ideias nobres, projetos duradouros, projetos espirituais. E no Reforma Íntima Sem Martírio, nesse livro, o médium Vanderlei Soares de Oliveira pergunta para a irmã Cidufo, olha que interessante,
se os espíritas também se iludem. O que vocês acham? Que nos responde a irmã Cidufo. Está lá no capítulo 15 do livro Reforma Íntima Sem Martírio. Diz a irmã que muitas pessoas assumem tarefas, fazem cursos nos centros espíritas e por isso acham que já estão prontos, perfeitos. Vão conquistar uma angelitude assim, ó, imediata, vão dar saltos evolutivos. Isso é idealização. Qual é a diferença entre idealização e reforma íntima? Então, idealizar é viver em função de quem achamos que já somos, né? É esse eu ideal. Nós não percebemos o nosso verdadeiro eu, o eu real. E isso tudo acaba trazendo conflitos interiores, porque nós negamos a realidade do nosso verdadeiro eu. Enquanto que na reforma íntima, nós procuramos conhecer o nosso eu real, a nossa condição real, né? Nos aceitamos, mas não nos acomodamos, buscamos sempre uma melhoria, trabalhando para eliminar a culpa, o medo, a insegurança. Então, esse eu real está relacionado ao autoconceito. Quem sou eu? Que é uma característica central da personalidade. E quando o eu real e o eu ideal são muito parecidos, ou seja, quando a idealização não é exagerada, discrepante, significa que a pessoa se conhece bem. Então, por exemplo, aqui está quem eu sou, o eu real. Mas eu me vejo ali, né? No meu eu ideal. Então, é uma distância, né? Maior ou menor. Quando essa distância é pequena, significa que eu me conheço bem. E conhecer-se bem também leva à autoaceitação, ao autorrespeito, à autovalorização. Isso tudo é autoamor. Autoamor não é egoísmo, né? É cuidar do corpo e do espírito. E como vencer a autoilusão? Então, nós vamos trazer aqui orientações da irmã Cidufo, que está no livro Reforma Íntima Sem Martírio, e do Roberto Chiniachiki, que está no livro Heróis de Verdade. Então, a irmã Cidufo fala que para vencer a autoilusão, nós precisamos nos desapegar dessa falsa imagem que fazemos de nós. E isso nós conseguimos através do autoconhecimento. Precisamos aceitar que ainda não somos tudo o que imaginamos ser, né? A cereja do bolo. A última bolacha do pacote. Não, não. Então, essa constatação dói, nos leva à dor, né? À angústia, à decepção, mas é preciso enfrentar esses sentimentos, essas emoções com muita coragem. Outra questão é cuidar do homem novo, da mulher nova que nasce em nós, com esse despertamento da consciência, e, ao mesmo tempo, fazer as pazes com as nossas imperfeições, com o homem velho, né, com a mulher velha. Também abandonar estereótipos. O que é estereótipo? É uma imagem pré-concebida, padronizada, tipo assim, receita de bolo, que todo mundo faz igual. Então, um estereótipo que se usa, né? Muita gente usa, nossa, mas você é espírita e ainda faz isso é um estereótipo. Também valorizar-se com respeito, descobrir a própria singularidade, ou seja, cada um, é singular, cada um é diferente do outro, e viver essa diferença com gratidão, coragem para descobrir os nossos próprios desejos, as nossas tendências, vocações, os nossos sentimentos, exercitar a autoaceitação, o auto-perdão, dominar o perfeccionismo, que é filho do orgulho, né? Nós ainda somos falíveis, então, por que não valorizar as pequenas vitórias e descobrir as qualidades interiores?
os nossos talentos, né? Os germes que estão lá para serem trabalhados, acreditar nessas qualidades interiores, colocá-las a serviço das metas de crescimento espiritual. E o Roberto Chiniachik, o que ele nos sugere? Coragem para assumir os nossos próprios sentimentos, porque a sociedade nos pressiona para sorrir o tempo todo, né? Então, selfies maravilhosas, esse mundo de espetáculos, de heróis e heroínas. Coragem para assumir os nossos erros, porque o mundo parece feito de pessoas que estão sempre ganhando. Humildade para assumir a nossa ignorância, porque também o mundo parece feito de pessoas que sabem de tudo. Não fugir da nossa vocação com o intuito de ganhar mais dinheiro, valorizar a essência, a nossa essência, e não a aparência. Como o Roberto Chiniachik fala, ser ou parecer, eis a questão, né? Ele faz uma paródia aqui com Shakespeare, né? Ser ou parecer, eis a questão. Mas, infelizmente, o dinheiro, o parecer, ainda é mais valorizado do que os sentimentos, do que o ser. Então, hoje, a aparência é mais importante do que a essência para a grande maioria da humanidade. E o Roberto nos explica que, antigamente, a vida era um palco de luta entre o ser e o ter. Então, as pessoas precisavam ter coisas para serem incensadas, admiradas. E hoje, esse conflito acontece entre o ser e o parecer. Então, todo mundo quer ser modelo de passarela, galã de novela. Diz ele, o Roberto Chiniachik, antigamente, quem não conseguia ser, procurava ter bens materiais para ser admirado. Mas, né, a cada dia fica mais difícil ter, então a pessoa parte para o parecer ter, mostrar que tem, que pode. Aí a gente vê as imitações, as falsificações de marcas famosas, tênis, bolsas, relógios, roupas. Então as pessoas investem cada vez mais nas aparências e se carregam de dívidas que depois não conseguem pagar. E o Chiniachik diz, essas ilusões só servem para vender bugigangas inúteis que esvaziam a nossa carteira. É esse mundo de espetáculo do capitalismo exacerbado. E ele também nos diz que a ilusão acontece por conta das nossas carências interiores. Se nós não vivemos para agradar os outros, essas cobranças, essas tentações não vão agir sobre nós. Por exemplo, uma pessoa que tem o vício de cigarro, ela pode ficar do lado de alguém que fuma, que ela não vai ficar com vontade de fumar. Uma pessoa que está bem consigo mesmo, que se conhece, que aceita o seu eu real, consegue, conforme diz o psiquiatra, viver imune dessa onda consumista. E é uma pessoa mais autêntica, não é aquela, né? Maria vai com as outras, que é massificada pela mídia, pelas propagandas, pela moda. E ele também diz, quem não é carente de admiração, não fica dependente de elogios para se sentir importante. Ele também nos explica que essa síndrome das aparências, ela surge por conta da pressão social, né? Esse convite a ser herói, e também com a junção das nossas fraquezas interiores, das nossas carências. Por isso precisamos cuidar das nossas carências, para não sermos reféns do que os outros dizem, do que os outros querem que façamos. E, diz ele, abandonar a máscara de super-herói, de super-heroína, que, sabe, o super-herói é infalível, isso é ilusão. Abandonar essa máscara. O que é máscara? É persona, né? É aquilo que mostramos para os outros.
aparência que queremos mostrar ao outro. E nós nos escondemos atrás das máscaras, diz o Roberto Chiniachik. Hermance Dufour fala a mesma coisa. Nós criamos esconderijos psíquicos para nos esconder, para fugir de nós mesmos, para não mostrar aos outros aquilo que ainda somos. Então, por exemplo, exemplos de máscaras. O puritanismo, então, é muito discurso e pouca prática no bem, ou o perfeccionismo, querer fazer tudo perfeito, ou a vaidade intelectual. O grande cientista Stephen Hawking, do século passado, já desencarnado, ele disse: o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas a ilusão do conhecimento. Né? Como dizer, as pessoas querem mostrar que sabem. Então, continuando o Roberto Chiniachik nas orientações para vencer a ilusão, para nos desiludir, para nos curar das nossas autoilusões, transformar as crenças limitantes que carregamos em autovalorização. Crenças limitantes, eu não sou capaz, né? Coitadinho de mim. Dissolver os sentimentos ruins, fazer aquela faxina mental, fazer as pazes com o homem velho, meditar sobre nossas provas. Olha o que interessante, para saber o que precisamos aprender. Aceitar o eu real com humildade. Tem até um provérbio do Oriente Médio, muito interessante, falando em humildade. A pessoa que se sente um Deus nunca vai se encontrar com Deus. Então, a pessoa que se sente um Deus, ela se sente um máximo, um super-herói. É uma pessoa cheia de si, tem um ego inflado. Por isso, não avança na sua evolução. É a humildade que nos ajuda a chegar ao autoconhecimento, quem eu sou, quais os meus pontos fracos, os meus pontos fortes. E o autoconhecimento é o ponto de partida para a reforma íntima, para conquistarmos a perfeição. Tudo isso é doloroso, dá trabalho, mas vale a pena. É a nossa tarefa de espíritos imortais. Finalizando, eu trouxe aqui uma frase da publicitária Cristina de Carvalho Pinto, está lá na internet. Quando você reconhece um erro, o ego chora. A gente se decepciona com a gente mesmo, se frustra. Olha, quando você reconhece um erro, o ego chora, mas a alma sorri, porque aí é a oportunidade do autoconhecimento e da transformação interior. Amigos queridos, agradeço muito a atenção. Uma boa noite. Obrigado, Beth. Obrigado pelas palavras. E, mais uma vez, né, como sempre digo, vamos refletir no que foi dito hoje, para que possamos ir nos melhorando, né? Ir tendo uma real visão do que somos, né? Obrigado, Beth. E vamos agradecendo a Deus pela oportunidade que nos foi dada de ouvirmos essa palestra com a Beth. Vamos agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso irmão. E vamos aproveitando este momento para vibrar amor, vibrar paz para a Ucrânia, para a Rússia, todos os membros da OTAN, que possamos passar por esses momentos difíceis, sem perder a fé em Deus, e que possamos fazer a nossa parte, que é vibrar muito amor para que as coisas se resolvam de forma pacífica e que a guerra, que este conflito pare por aí.
Vamos vibrar também por todos os nossos irmãos em dificuldade, para os ucranianos que estão passando por essa guerra, aos nossos irmãos que estão nos hospitais, nas clínicas, nas casas de detenção, aos nossos idosos, às nossas crianças. Vamos vibrar pela família, para que não falte o amor e a fraternidade no seio das famílias. Pedimos ainda a Maria, nossa Mãe Santíssima, que nos abençoe, que possamos ter uma ótima semana, uma semana de realizações do bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Tenham todos uma ótima semana e fiquem em paz. Obrigado.